Olá, tudo bem com você? Inteligência artificial é a nova revolução tecnológica, com certeza, tem trazido algumas preocupações, também tem sido usada com certa eficiência, né, por pessoas que sabem usar bem esse recurso, essa invenção, mas de fato traz realmente questionamentos, assim como também aconteceu quando, eu me lembro, né, quando o Google, os buscadores, né, como Alta Vista e outros aí, o Google, que se tornou mais conhecido, apareceram, se popularizaram, muitas pessoas também discutiram sobre isso, muita gente publicou, escreveu, criticou, elogiou, enfim. E hoje a gente não consegue nem imaginar mais a vida sem o Google, sem esses mecanismos de buscas e de pesquisa. Eu imagino que em breve vai ser a mesma coisa com a inteligência artificial, já está sendo, na verdade. Celulares já estão sendo inventados, criados com esse recurso ali embutido, né? ChatGPT, por exemplo, muita gente já tem utilizado para criação de textos, para criação de títulos, palestras, artigos e por aí vai. Muita coisa tem sido feita já usando essa inteligência artificial ainda relativamente incipiente, nova, né? Curioso é que um padre recentemente fez um teste. Ele usou o ChatGPT e perguntou para a inteligência artificial se ela fosse Satanás, o que ela faria para prejudicar, para acabar com a fé das pessoas. Eu postei em meu blog outraleitura.com.br o resultado e depois fiz o meu teste, fiz um teste reverso, digamos assim. Eu perguntei para o mesmo ChatGPT o que ele faria para reverter as atitudes de Satanás se ele pudesse. Olha que resultado interessante. O que aconteceu? Vou compartilhar com você aqui o texto que eu postei. Está aí na tela. Primeiramente eu vou ler o que o padre perguntou, o que o ChatGPT respondeu, e depois eu vou mostrar para você o que o próprio ChatGPT respondeu para mim quando eu perguntei como resolver esse problema, né? O padre Francisco Javier Bronjalo, da Diocese de Getafe, da Espanha, fez uma pergunta intrigante ao GPT, ao ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial. Se você fosse Satanás, como afastaria pessoas da fé? A resposta do ChatGPT viralizou. Ao receber a pergunta do sacerdote, a IA artificial ofereceu uma resposta detalhada, listando 7 estratégias que Satanás poderia usar para enfraquecer a fé das pessoas. Aqui estão os pontos levantados pelo ChatGPT. Primeiro, se fosse Satanás, ele fomentaria o individualismo extremo, incentivar uma mentalidade centrada apenas no eu, poderia desconectar as pessoas da comunidade, do amor ao próximo e, consequentemente, de Deus. 2. Sofrimento e desesperança. Ao colocar as pessoas em situações de sofrimento e tragédia, surgiria a dúvida sobre Deus, abrindo espaço para o questionamento de sua existência. 3. Distrair com superficialidade, encher a vida das pessoas com distrações como tecnologia e entretenimento, afastaria qualquer interesse pela espiritualidade ou por questionamentos mais profundos sobre a vida. 4. Promover o relativismo moral. Se tudo é relativo e não há verdades absolutas, a moral e os princípios religiosos podem ser diluídos, deixando o terreno da fé confuso e instável. 5. Cientificismo extremo. Elevar a ciência como única fonte válida de conhecimento, menosprezando o espiritual como supersticioso, limitaria o espaço para o divino e transcendente. Lembrando que cientificismo é uma crença de que a ciência mostra todas as coisas, né? É colocar a ciência num patamar que ela não deveria estar, na verdade. Mas vamos adiante. 6. Escândalos e hipocrisia nas instituições religiosas. Expor ou até incentivar a corrupção e os escândalos dentro das instituições religiosas abalaria a confiança das pessoas, levando-as ao abandono da fé. 7. Divisão e conflito. Promover o ódio e a divisão entre os próprios crentes enfraqueceria o papel da religião como fonte de paz e reconciliação. Aí, como eu disse para você, resolvi perguntar como que a inteligência artificial resolveria esses problemas que ela mesma trouxe, né, a fim de fortalecer a fé das pessoas. Veja então quais foram as respostas que o ChatGPT me deu. Primeiro,
Fomentar o individualismo extremo. Como resolver isso? Para combater o individualismo, é essencial cultivar uma mentalidade de comunidade e serviço ao próximo. As igrejas e grupos de fé podem promover iniciativas que incentivem a ajuda mútua, atividades comunitárias e criar espaços para que as pessoas compartilhem suas lutas e crenças juntas. Reforçar o valor bíblico de amar o próximo como a si mesmo, como está em Mateus 22, ajudaria a combater a desconexão, ou seja, para enfrentar essa armadilha satânica do individualismo, devemos realmente promover mais atividades em comunidade, o culto, pequenos grupos, tudo que a igreja já ensina, na verdade, né? Tudo que já está na palavra de Deus, na Bíblia, é só colocar em prática, né? 2. A questão do sofrimento e da desesperança. O sofrimento é uma questão profunda, mas a resposta pode ser encontrar propósito em meio a isso. Ensinamentos bíblicos sobre como o sofrimento pode nos aproximar de Deus, moldar nosso caráter e gerar perseverança. Romanos 5, 3 e 4. Precisam ser mais disseminados. Oferecer apoio pastoral e emocional, juntamente com o incentivo à oração e à busca de consolo nas Escrituras, pode fortalecer a fé durante momentos de adversidade. Na verdade, é um desdobramento do ponto número 1, né? Se nós tivermos uma igreja forte, unida, que ajuda uns aos outros, que não deixa ovelhas sofrerem sem auxílio, pastores visitadores que acompanham o seu rebanho, cuidam dele, né? Estudos bíblicos que ajudam a entender o porquê do sofrimento, entender essa questão, essa macrovisão do grande conflito cósmico entre o bem e o mal, a origem do mal, e enfatizar que logo Jesus, que Deus porá fim a tudo isso, porque Jesus vai voltar e a morte, o sofrimento, a dor não terão mais lugar no mundo renovado de Deus, na nova criação, as lágrimas serão enxutas por Jesus, tudo isso que a gente conhece, mas que tem que pôr em prática, pode realmente ajudar a lidar com esse ponto 2. 3. Distrair com superficialidade. Para reverter a distração, a solução é incentivar uma vida de propósito e reflexão espiritual. As igrejas podem promover momentos de silêncio, contemplação, estudo bíblico e adoração, ajudando as pessoas a encontrar sentido mais profundo na vida. Olha que interessante o que vem agora. O conceito sabático, um tempo de descanso e desligamento das distrações para focar na comunhão com Deus, poderia ser incentivado como prática regular. Não é o que nós adventistas já temos ensinado, pregado e vivido ao longo de tanto tempo, né? Guarda no sábado, realmente, né? Então, esse descanso sabático semanal é um momento para que a gente promova a desconexão, a reconexão com a família, com a igreja, com a comunidade. Claro que não precisa ser um dia só por semana, mas já ajuda muito ter esse dia por semana aí, na semana, para a gente ter uma conexão mais profunda com Deus, com a nossa comunidade, com a família, né? Então, vamos também tomar cuidado com isso. Com certeza o diabo está usando muito as redes sociais, os celulares, os tablets, esses mecanismos que podem ser uma bênção quando bem usados, mas podem ser também uma maldição quando mal utilizados. Quando nos permitimos ficar viciados nisso, quando não conseguimos mais desconectar. Então, realmente, o diabo está fazendo um trabalho sujo, usando esses recursos, dando acesso a conteúdos terríveis, que antes eram bem difíceis de acessar no passado. Hoje estão aí, como se diz, né, na ponta de um dedo, né, num clique. Então, cuidado. Com certeza, o inimigo distrai as pessoas daquilo que é essencial, usando o que é superficial. Então, note como o GPT captou bem aí essas estratégias do diabo. 4. Promover o relativismo moral. A defesa de verdades absolutas pode ser uma resposta ao relativismo. Reafirmar o caráter imutável dos princípios bíblicos e a moral centrada em Deus como fonte de sabedoria e verdade é fundamental. O ensino cristão deve ser claro e enfático sobre a importância dos mandamentos e do caráter de Cristo, como guia moral para a vida. Então veja só, essas teologias, especialmente a progressista, né, teologia woke, teologia queer, teologia feminista e outras, elas relativizam a Bíblia, elas instrumentalizam a Bíblia, usam a Bíblia quando convém e desprezam textos que não estão de acordo com a visão deles, né? Então, esse relativismo está tornando a religião fraca. A palavra de Deus
ela é desprovida de seu poder quando as pessoas dizem que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, nem tudo ali é inspirado, e começam a relativizar a Bíblia, relativizar os valores bíblicos, relativizar as normas bíblicas, a moral bíblica, e assim cada um vive como bem entende, e cada um tem a sua verdade, bem ao estilo pós-moderno relativista, né? Então, como o diabo tem usado isso, né? Já que ele não consegue destruir a Bíblia, já que ele não consegue queimar a Bíblia como ele tentou no passado, ele tenta fazer com que as pessoas a enxerguem como um livro qualquer. Basicamente é isso. Ou que coloquem a tradição da igreja no mesmo pé de autoridade da Bíblia, sendo que Jesus mesmo questionou os fariseus a dizer: vocês anulam a minha palavra, né? A palavra de Deus, dos profetas, pela sua tradição. Então não tem pé de igualdade aqui. A Bíblia é superior sempre, né? É a suprema regra de fé e prática do cristão verdadeiro. Então o relativismo realmente elimina os fundamentos do cristianismo. O diabo sabe como trabalha. Quinto, cientificismo extremo. Para equilibrar a ciência e a fé, é importante mostrar que ambos podem coexistir. Exatamente o que nós, criacionistas, temos tentado mostrar ao longo do tempo, né, dos anos, e o que os cientistas lá que começaram essa aventura da ciência moderna, né, Isaac Newton, Blaise Pascal, Copérnico, Galileu, faziam. Eles viam harmonia entre a ciência verdadeira, a ciência matemática, né, e a teologia bíblica, porque ambas provêm do mesmo Criador, de Deus. Então, mostrar que ciência e fé podem coexistir, quando corretamente compreendidas. Claro que modelos, hipóteses científicas antibíblicos e anticientíficas mesmo, ou então uma exegese incorreta, uma hermenêutica não apropriada da Bíblia, vão fazer com que uma e outra possam ficar em contradição, mas quando você compreende bem a teologia correta, né, você faz uma exegese, uma hermenêutica corretas da Bíblia, e quando você compreende o que é a ciência verdadeira, a boa ciência, você perceberá que ambas estão em harmonia. O diálogo entre ciência e religião, destacando cientistas que têm fé e veem a ciência como uma forma de explorar a criação de Deus, pode ajudar a fortalecer a fé das pessoas. Além disso, oferecer uma educação que valorize tanto o conhecimento científico quanto o espiritual pode evitar que um campo anule o outro. É exatamente a educação adventista, você percebeu aqui? É exatamente o que o criacionismo propõe, né? Oferecer uma educação que valorize tanto o conhecimento científico quanto o espiritual. Procure para os seus filhos uma educação que tenha essa característica, que dê valor a esses dois livros de Deus, a natureza e a revelação bíblica, as escrituras sagradas. E aí você não terá problemas com esse item 5 aqui, né, que é a tentativa diabólica de Satanás colocar a ciência contra a Bíblia e a Bíblia contra a ciência. 6. Escândalos e hipocrisia nas instituições religiosas. Aqui esse ponto é complicado porque, infelizmente, o ser humano é complicado. O ser humano, quando não vive em comunhão com Deus, está muito sujeito às tentações da ganância, da corrupção, né, da infidelidade, e não é diferente entre líderes religiosos, e isso aqui, infelizmente, também arranha muito a imagem da igreja e a fé das pessoas. Então, qual é a proposta aqui do próprio ChatGPT para esse problema? Combater a corrupção e a hipocrisia nas instituições religiosas exige uma abordagem de transparência e humildade. Líderes devem estar dispostos a admitir erros, buscar reparação e enfatizar o verdadeiro papel da religião, que é servir a Deus e ao próximo com sinceridade. Uma vida de fé autêntica deve ser promovida e o exemplo de Cristo como servo fiel deve ser constantemente relembrado. Eu creio que os líderes também deveriam constantemente apontar para Jesus como modelo, como aquele que deve ser seguido e não a si mesmos. Quando o ser humano passa a ser o alvo, né, o padrão, isso fica complicado, porque seres humanos são falhos. Em algum momento nós vamos decepcionar as pessoas e elas precisam então ter maturidade de olhar para Jesus e entender que seres humanos são falíveis, né? Eu louvo a Deus porque nossa igreja tem um sistema de dízimos, vou dar esse exemplo aqui agora, de ofertas bastante transparente, há um sistema de acompanhamento, as pessoas podem conferir o que realmente foi entregue para a igreja e para a associação local, se esses recursos estão chegando, existem relatórios e tudo mais. A gente vê isso sendo aplicado. E isso é muito importante, muito bonito. E quando algum problema é detectado, alguma irregularidade, isso é tratado com urgência, né, com rapidez. E as pessoas envolvidas, elas são devidamente punidas,
segundo os estatutos da igreja. Então é preciso que realmente haja transparência, e quando houver irregularidades, que isso seja devidamente tratado, para que as pessoas saibam que existe seriedade ao tratar com as coisas de Deus. 7. Divisão e conflito. A promoção da unidade, conforme orientada por Jesus em João 17:21, oposta ao conflito. Esforços deliberados para unir crentes e diferentes contextos, promover o diálogo pacífico e enfatizar as verdades que nos unem em vez das que nos dividem, são maneiras de promover reconciliação. O amor, como descrito em 1 Coríntios 13, deve ser a força motriz nas interações entre os cristãos. Achei bastante interessante isso aqui. Você vê que o ChatGPT conhece a Bíblia, né? Ele tem obviamente que ele tem acesso, né, a muitos textos, artigos e livros e a própria Bíblia, né? E faz isso com uma velocidade incrível, por isso que ele fornece respostas em instantes. Mas uma coisa é certa, tudo isso que eu li aqui para você agora, tanto na proposta do diabo, entre aspas, para acabar com a fé das pessoas, quanto nas respostas dadas pelo próprio ChatGPT para resolver o problema, são coisas muito óbvias. É preciso que a gente volte a viver o que é óbvio, volte a praticar o que é óbvio, e evitar ser enlaçados, né, por Satanás, ser enganados por Satanás. Se for o caso, releia esse texto aqui, vou deixar aqui na descrição o link para você ter acesso ao texto que eu postei em meu blog. Releia, ore sobre isso, esteja atento sobre essas questões e viva uma vida cristã autêntica, de comunhão com Deus, e você estará realmente protegido dessas artimanhas diabólicas que até o ChatGPT sabe quais são, mas que muitos cristãos muitas vezes estão deixando de saber e caindo feio nessas armadilhas. Deus nos ajude a ser vitoriosos. Um abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.